Queridos irmãos, a leitura hoje, nossa reflexão, nós vamos falar sobre a preciosidade do Evangelho, tá? A preciosidade do Evangelho. Muita gente às vezes tem Bíblia em casa, está lá aberta, ninguém dá muita atenção a ela, certo? Muitas vezes a Bíblia, para muitos, é só mais um livro que fica encostadinho ali, às vezes tem gente que até fala dela, mas não abre, até cita ela, mas não lê, e às vezes cita alguma coisa pinçada como uma coisa que foi decorada ali e não passa daquilo, tá certo? Na verdade, irmãos, esse Evangelho quer fazer a diferença hoje, tá? Quer fazer a diferença hoje. Por quê? Por que isso tudo? Porque a igreja haverá de fazer a diferença agora, não depois. A hora de fazer a diferença é essa, tá certo? E vamos falar, portanto, da preciosidade da mensagem do Evangelho, a significância que essa mensagem tem para todos nós, tá bom? Então vamos lá. Então a leitura de hoje se encontra no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos cristãos de Filipos, e capítulo 1, versos de número 21 ao 27. Vou repetir. Abra aí sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 1, versos de número 21 ao 27, ok? E eu vou fazer a leitura para você, se você não abriu, tá tranquilo, eu vou fazer a leitura para cada um de nós, para a gente ouvir aí. E a palavra do Senhor nos diz assim, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e alegria da fé. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Amém. Esta é a palavra do Senhor, pela qual damos graças a Deus. Amém. Querido, querida, prestou bem atenção nesse texto? Veja bem, ele é um texto, como sempre, todo texto bíblico, ele é muito rico. Ele permite várias visões, sempre saudáveis, dentro dessa essência. E Paulo aqui estava escrevendo aos nossos irmãos de Filipe e comunicando a eles que ele estava para chegar, né? E ele dizendo a eles, olha irmãos, eu não sei o que é melhor, eu não sei se é melhor morrer e estar com Cristo, ou ficar aqui e estar perto de vocês, mas eu penso que mesmo considerando muito melhor estar na presença do Senhor, porque Paulo sabia, certo, o que significava, o significado da vida dele, e da vida dele em Cristo Jesus, e ele dizia assim, eu sei que é muito melhor não estar aqui, eu sei que é muito melhor porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem separado para todos aqueles que o amam e aguardam a sua vinda. Portanto, irmãos, Paulo tinha essa noção perfeita da alegria que seria estar na presença do Senhor. Mas ele diz assim, de qualquer forma, se é melhor ficar aqui, né, julgo então mais necessário, observando toda essa realidade, por amar vocês, eu prefiro ficar aqui, certo? E desfrutando dessa confiança, eu sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito de vocês e alegria da fé. Ou seja, ele dizia assim, olha, muito melhor estar aqui, assim a gente vai aprendendo e vivendo, certo? A viver na fé no Senhor Jesus. E ele sapeca esse aconselhamento. Ele, irmãos, olha, se portem dignamente, conforme o Evangelho de Cristo,
para que quer eu vá ou não, certo? Ele diz aqui no verso 26, verso 27, ele diz assim, para que quer eu vá ter com vocês ou não vá, certo? Ou esteja presente ou não, certo? Eu possa ouvir acerca de vocês, de que vocês estão combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Do que é que Paulo está falando aqui, irmãos? A grosso modo, Paulo está falando do que o Evangelho faz com a gente, do que o Evangelho produz na vida da gente, e do que o Evangelho ainda pode produzir no coração de todo aquele que ainda tem fome, sede, precisa, né? E está carente dessa graça, para que essa graça vá transformando a sua vida. Paulo tinha essa ideia, certo? Paulo sabia da preciosidade que era o viver esse evangelho, certo? E aí ele fala de que seja como for, seja na vida, na morte, apesar das lutas, apesar dos anseios, certo? Ele preferia, naquele momento, estar presente com os irmãos ali, porque isso seria mais proveitoso, certo? Ele estava vivendo, porque ele vivia essa boa nova, ele proclamava a boa nova do Evangelho, certo? E, inclusive, ele não apenas vivia, mas morreria por essa boa nova, certo? Então, Paulo estava falando aqui dos frutos que o Evangelho significava na vida dele, de tudo aquilo que o Evangelho compartilhava, né, dava para que ele vivesse a sua vida, certo? Paulo entendia que o Evangelho é a palavra do Deus vivo, único, verdadeiro, grande, poderoso e mais do que isso, do Deus bem presente. Irmãos, olha, não tenha dúvida, o tempo é de pandemia, mas a presença do Senhor é grande no mundo inteiro, no universo inteiro. O Senhor preenche todas as coisas, certo? Como disse o salmista, no mais alto abismo, no mais alto monte ou no mais profundo abismo, Deus está lá. Então Paulo tinha essa compreensão, certo? De que o Evangelho tinha, e alguém já disse isso, que o Evangelho tem a grandeza do amor de Deus. Tem uma frase do William White que diz o seguinte: o Evangelho ele tem em si a marca registrada do céu, certo? Certa vez foram perguntar a uma garotinha na escola, uma menina pequenininha, dizendo assim, olha, quantos deuses existem? E aí a menina disse assim, só tem um. E o professor disse assim, mas como é que você sabe que só tem um? E ela respondeu prontamente dizendo assim, porque não tem lugar para nenhum outro. Não há lugar para nenhum outro mais, certo? Respondeu assim na bucha de forma transparente e imediata. Irmãos, Deus é grande. Deus é maravilhoso. E a gente pode ver a grandeza desse Deus, né? Quando você lê o primeiro capítulo de Romanos, Paulo diz assim, ninguém tem desculpa para falar que não crê em Deus. Quer ver uma coisa? Eu estava lendo um dia desse, eu gosto dessas coisas. E aí, eu li um desses livros científicos de defesa da fé e tudo mais, e você sabia, né? Agora a gente está assistindo aí na televisão esses furacões, essa semana inclusive uma dessas tempestades atingiu a Grécia, vamos orar pelos amados da Grécia, para que, né, tudo aquilo que aconteceu ali, isso aconteceu em Portugal também, enfim, atingiu toda aquela parte ali, litorânea também, né, como é o caso da Grécia, e atingiu muitas cidades, deixou muita gente prejudicada e tudo mais. Então, o que foi que aconteceu ali? Furacões estão aí pelo mundo. Você sabia que a energia gasta por um furacão em apenas 1 minuto é maior do que toda a energia gasta pelos Estados Unidos em 50 anos? Você consegue imaginar o poder? Você consegue imaginar o volume dessa energia, o volume dessa grandeza, irmãos, sabe? Então, tentar compreender isso é como quem tenta compreender a Deus na sua plenitude. Não dá, não cabe na cabecinha da gente, não. Mas a nós basta dar uma boa olhada ao nosso redor e a gente percebe fácil a presença desse Deus maravilhoso tomando conta da gente, certo?
exatamente muita gente, por não compreender essa natureza, essa grandiosidade de Deus, prefere acreditar num Deus pessoal, num Deus menor, certo? Num Deus menor. Aí muita gente acha que Deus cabe num tubinho de ensaio, muita gente acha que Deus cabe dentro de um cálculo matemático, e aí vem os políticos achando que o Deus dele vai caber dentro de uma relação política, cabe dentro da sua popularidade, e por isso mesmo muita gente não aceita as coisas de Deus, como elas realmente são, certo? Para muita gente, irmãos, contanto que Deus seja pequeno, certo? Essas pessoas estão dispostas a ouvir alguma coisa, desde que esse Deus seja pequeno o suficiente para caber nas suas convicções e nos seus caprichos. Até aí, se for desse jeito, tudo bem. Mas se for falar num Deus poderoso sobre todas as coisas, muita gente não quer ouvir, certo? Alguém já disse que Deus é tão grande que criou todo o universo, mas é pequeno o suficiente para caber dentro do meu coração. Pode imaginar a grandeza desse negócio, certo? E essa é uma qualidade extraordinária desse Deus que nos ama demais. Então, irmãos, o Evangelho, veja bem, o Evangelho fala dele. O Evangelho fala de Deus. O Evangelho fala da grandeza de Deus e do amor de Deus. Agora, convenhamos, o Evangelho, de certa maneira, tem algumas coisas que aos olhos do mundo parece estranho. Quer ver? Quando o Evangelho diz assim, né, quando Jesus diz assim, ame ao seu próximo como a você mesmo, e ame e ore pelos seus inimigos. Imagine. Para nós, irmãos, eu estava conversando com os irmãos essa semana, né? E dizendo o seguinte, para o coração de gente feito eu e você, é muito mais fácil para o ser humano desejar o mal para alguém. Alguém que vive arquitetando fazer o mal para as outras pessoas. Tem gente dizendo assim, Senhor, abre um buraco no chão para essa pessoa cair lá, porque olha, gente desse tipo não faz mal, não faz bem ao mundo. Que bom se abrisse um buraco ali e caísse tudo dentro. Pois é, tem gente pensando assim. Então esse é o Evangelho, irmãos, que nos convida dizendo assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, certo? Esse Evangelho é estranho quando Jesus, sendo preso no Getsemane, e Pedro tendo cortado a orelha daquele soldado, Jesus foi lá e era um dos algozes, tinha ido lá para prender Jesus, e Jesus amorosamente coloca, né, realiza um milagre lindo e coloca a orelhinha dele de volta no lugar. O nome daquele soldado, a palavra diz, é Malco. É por isso que aqui no Nordeste a gente diz assim, quando alguém não está ouvindo bem, diz assim, você está moco. Pois é, essa é uma expressão bem nordestina, mas vem do nome desse soldado que no Getsemane teve a orelhinha reimplantada pelo Senhor Jesus Cristo, certo? Então, irmãos, esse Evangelho ele tem um quê de estranho quando a gente vê Jesus indo para a cruz e dizendo assim, Pai, perdoa esse povo, porque não estão sabendo o que estão fazendo. É estranho porque ele diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Sabe onde está isso? Lá em Ezequiel 18:32. Porque eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Esse é o desejo do Senhor. Então, queridos, eu quero falar aqui um pouco desse lado extraordinário do Evangelho. Que talvez você hoje, depois de ouvir essa breve reflexão da gente aqui, eu espero que isso possa mexer com você o suficiente para você valorizar mais essa palavra. Valorizá-la a ponto de considerá-la uma palavra que não consegue se separar de você. Amém? Então, por que esse Evangelho é tão extraordinário? Em primeiro lugar, esse Evangelho é tão extraordinário porque ele trata com a nossa inabilidade de sermos sempre bons. Trata com a impossibilidade, eu diria, né? Com a nossa inabilidade eterna da gente de sermos sempre bons, certo? Ao contrário de certas terapias que muita gente busca por aí, né? Que diz que a gente tem que se sentir bem, desde que você esteja se sentindo bem com você, tá tudo bem, né? É isso aí, irmãos. Para a gente estar bem com a gente tem que se respeitar. É verdade, a gente tem que se respeitar.
é verdade, certo? Mas o Evangelho lida com as nossas imperfeições. O Evangelho lida com as pessoas que são iguais a mim e a você, certo? Somos capazes de gestos extraordinários de bondade, de solidariedade, de amor, mas ao mesmo tempo também somos capazes de gestos horrorosos, tá certo? Somos capazes de gestos horríveis, de coisas, certo? Que muita gente duvidaria, se brincar até você, jamais imaginaria que fosse capaz de dizer uma coisa que você não estava afim de dizer e de repente saiu da sua boca. O Evangelho lida com essa nossa incongruência, certo? Interior, porque, irmãos, aqui por dentro, todos nós somos absolutamente imperfeitos, a começar do nosso coração. O nosso coração é traiçoeiro, irmãos, nosso coração é enganoso. A Bíblia diz em Gênesis 8, 21, Gênesis 8, 21, está lá no começo da Bíblia. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim, ó, presta atenção. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E aí, quando eu leio esse verso, eu me lembro do nosso querido Dom Alexandre Ximenes, um dia desse, dizendo, pois é, irmãos, eu tenho filhos em casa, né, e desde cedo a gente percebe que ninguém ensina eles a mentir, mas mentem. Né? Ainda me lembro de Dom Ximenes falando isso. Ninguém parou para ensinar, meu filho, vem cá, você vai aprender a mentir. Não. Aí você chega em casa, tem uma coisa quebrada, um negócio fora do lugar, e tudo arrumadinho para você não perceber. Quando você nota e faz uma pesquisazinha, descobriu que foi um dos seus filhos, e você vai lá e pergunta, quem foi que fez isso? Ele está lá, não fui eu não. Tá entendendo? Pois é, quem ensinou? Ninguém ensinou. Mas mentem. Por quê? Porque está ligado ao coração do ser humano. O ser humano é assim, certo? Até que Jesus de Nazaré faça a obra, certo? Os nossos pensamentos, as certas coisas desconexas da nossa alma. O salmista lá do Salmo 94, no verso 11, ele diz assim, o Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. É verdade. É assim que a gente é por dentro. É por isso que o Evangelho convida a gente, feito eu e você, certo? A todos nós, sem exceção, a mantermos a nossa mente, o nosso pensamento de forma sadia. No mesmo livro de Filipenses, no capítulo 4, diz lá no verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, seja, portanto, tudo isso aquilo que ocupa o seu pensamento. Repare, esse Evangelho está cuidando do nosso interior. Agora, ao mesmo tempo, cuida do nosso ser exterior, porque de nada adianta, irmãos, cuidar daquilo que está por dentro, se aquilo que está por dentro não for traduzido para fora. Por quê? De nada adianta, queridos, a gente só ter vontade de fazer o bem e não faz. Se você tem vontade de fazer o bem, a palavra é essa, faça. Se você tem vontade de fazer um elogio, faça. Se você precisa fazer uma crítica em amor, faça. De nada adianta, olha, eu senti vontade, mas não fui lá fazer. Olha, irmão, são as ações que mudam o mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós também, muitas vezes, temos ações que são incongruentes com a nossa vontade. Fazemos o que não queremos e queremos o que não fazemos. Isso acontece o tempo todo. O próprio apóstolo Paulo, olha, eu estou falando de Paulo, apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, o maior missionário que a cristandade já conheceu. Falamos dele até hoje, estamos falando dele aqui. 2000 e tantos anos já se passaram e estamos falando dessa preciosidade dessa carta. Irmãos, Paulo dizia, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 7, ele diz lá no verso 19, irmãos, porque o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só, olha a consciência que Paulo tinha, certo? Então, o Evangelho, irmãos, ele é um chamado à coerência. É uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. De nada adianta o discurso, queridos, de nada adianta só o discurso, se o seu discurso não virar prática. De nada adianta falar de Jesus, de nada adianta louvar o Senhor, se as suas ações não condizem com aquilo que você prega. O Evangelho chama cada um de nós a uma unidade, essa unidade daquilo que está por dentro com aquilo que está por fora.
Na segunda carta aos Coríntios, quando Paulo escreve a segunda carta, lá no capítulo 8, Paulo fala aos irmãos de uma ajuda que a cidade de Corinto ia mandar para os irmãos pobres. E ele dizia assim aos irmãos: irmãos, olha, presta atenção, já que vocês têm agora prontidão de vontade, tudo aquilo que vocês já manifestaram que tem vontade de fazer, façam. A hora é de fazer. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que cada um tem, e não segundo o que cada um não tem. Ou seja, Paulo dizia assim: irmãos, se vocês estão com vontade de ajudar, por favor, ajudem. E o chamado é esse. É uma coerência que muitas vezes o mundo está precisando hoje, já. Nós precisamos disso em todo mundo, certo? Precisamos disso em todas as instâncias da vida. Coerência é aquele discurso que condiz com a prática, certo? O Evangelho declara para cada um de nós quem nós somos e nos convida a andarmos em unidade, certo? Em Atos capítulo 9, conta do encontro com uma vida no caminho de Damasco, certo? E essa história a gente já conhece. Jesus teve um encontro com Paulo, quando Paulo ia a Damasco para prender cristãos, e foi conduzido à cidade pelas mãos dos seus servos, dos seus conservos, cego, completamente cego. E Deus falou com Ananias na cidade, dizendo: vai lá, deu até o endereço, na rua tal, na casa tal, vai lá e ora por Paulo. Ananias ainda argumentou: Senhor, tu sabes quem é esse cara? Como quem pergunta a Deus: tu está lembrado, Deus, quem é esse cara? Sabe quem é essa alminha? Está por aí batendo em gente, encarcerando o teu povo. Aí o Senhor diz assim: vai, meu filho, eu sei quem ele é, mas vá lá e impõe as mãos sobre ele, porque ele é para mim um vaso precioso. Se Deus quisesse, ele podia ter restaurado a visão de Paulo, queria, se ele quisesse ele faria, sem precisar da imposição de mãos de ninguém, mas Deus escolheu Ananias, um servo obediente do Senhor, que chegou lá sem conhecê-lo, apenas ouvindo falar, e chegou lá, impôs as mãos e Deus fez o milagre, para que Paulo soubesse, para que Paulo ficasse convencido de com quem ele estava tratando. Amém. Tudo isso produziu coisas extraordinárias na vida de Paulo, que a gente está colhendo até hoje, certo? É esse evangelho que declara a pessoas como eu e você, e esse evangelho diz assim: olha, apesar da sua falta de perfeição, meu irmão, apesar da sua falta de perfeição, minha irmã, você tem muito valor. Amém? É assim. Você foi escolhido pelo Senhor, você foi escolhida por Deus porque você tem muito valor. Lembra das palavras de Jesus? Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele dê a você. Olha que coisa linda. Pois é, querido, querida, é esse evangelho, certo? É esse evangelho que declara a gente, feito eu e você, apesar das nossas imperfeições, que nós temos muito valor. Em segundo lugar, o evangelho garante para cada um de nós, e ele afirma literalmente que você é muito pior do que você imagina, mas é muito mais amado e aceito do que você pensa, viu? Vou dizer de novo: você é pior do que você imagina, mas você é muito mais amado, amada, aceito, aceita do que você pensa ou sonha, viu? É isso aí. Todo ser humano, todos nós somos inclinados a pecar, e isso você já sabe. É por isso que você peca tanto, e eu também. Ah, você está com a vida em pecado? Não, querido, estou com a vida mais os nossos pensamentos, né? Eu brincava hoje com a galera lá na igreja dizendo: olha, queridos, bota um cara na direção, pega um trânsito daquele bem fechado, né? E o cara tá ali doido para chegar em casa, e a gente na cabeça da gente soltando bomba na frente para tirar os carros tudo da frente. Que dera saísse, mas não sai? Pois é. E a gente sai: ai meu Deus, vem cá, cuida da minha mente, porque eu já estou aqui. Se eu pudesse, eu jogava uma bomba para livrar esse caminho e eu chegar em casa logo. É verdade, certo? Irmãos, olha, esse evangelho, ele expõe a fratura. Esse evangelho, ele coloca a ferida exposta mesmo, é carne viva, querido. Sabe para quê? Para ser tratado. Para ser tratada, viu? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz o autor lá em Hebreus 4:12. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E essa palavra, ela é apta
para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, irmãos, é essa palavra que dá discernimento, que discerne as coisas, certo? Que quer encarnar e virar verdade em gente feito eu e você. É essa palavra que afirma, literalmente, que nós somos pecadores. Está lá, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ponto. Acabou. É todos mesmo. Não exclui ninguém. Paulo, quando fala da natureza humana, ele escreve a Timóteo, certo? E ele diz, olha, Timóteo, nesses tempos as pessoas vão ser assim, amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas e tudo mais. Dá uma lidinha lá do 2 Timóteo, capítulo 3, e você vai ver. O que não falta é característica. Se você não tem uma, deve ter várias. Porque nós somos assim, irmãos. A natureza do ser humano é assim. No livro de Romanos, no capítulo 3, Paulo declara que a natureza humana ela é má, ela é violenta, ela é miserável. Paulo diz assim, não há um justo, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, certo? Gente que fala de forma maldosa e amargamente. É isso aí, queridos, essa é a humanidade que a gente conhece. Essa é a humanidade que todos nós temos, mas essa é a humanidade que o Espírito Santo de Deus quer transformar num novo ser, numa nova criatura, pelo novo nascimento em Cristo Jesus, certo? Deus conhece a nossa alma, conhece a nudez da nossa alma. Nada, absolutamente nada, está oculto a Deus. Por isso o salmista, lá no Salmo 139, ele começa dizendo assim, Senhor, eu sei, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Olha lá, é assim, queridos, Deus conhece as palavras dos nossos lábios antes que a gente as pronuncie. E por conhecer a nossa essência, o Evangelho lida com a nossa essência, ele lida com a coisa como ela é. É por isso que Davi, nesse salmo, ele chega lá no verso 14 e diz assim, Senhor, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Eita, coisa boa, é verdade. Meu irmão, minha irmã, você pode viver aí dando a desculpa que você quiser. Mas o Deus que escolheu você conhece sua alma, conhece suas qualidades, conhece todos os seus defeitos. E aqui a boa notícia, Ele quer aperfeiçoar você. E a palavra nos garante que se você permitir, até o dia do Senhor, Ele aperfeiçoará você e a mim também. Daqui para lá é luta, é muita luta, certo? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você que mesmo sendo quem você é, mesmo sendo a pessoa, né, que você, da forma como você é, com seus erros e acertos, com suas qualidades e defeitos, certo? Você é muito mais aceito do que você pensa. Sabe por quê? Porque o convite está feito. Jesus disse assim lá em João 7,37, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eita, coisa boa. Lá em Apocalipse 22, a palavra diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e aquele que quiser tome de graça da água da vida. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte, presta atenção. O Evangelho é extraordinário. E ele revela para todos nós, do começo, lá do primeiro pinguinho da caneta, em Gênesis até o último pontinho em Apocalipse. Ele nos revela o amor e a graça de um Deus, de um Senhor, que sendo Ele quem é, poderoso sobre todas as coisas, ama a gente atrapalhadinha, feito eu e você. Isso é para constranger. Isso é para mexer com a gente por dentro. Sabe por quê? Porque Deus é apaixonado por gente feito nós. Mesmo a gente sendo quem a gente é. Ele ama, acabou. Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Então, querido, querida, receba isso no seu coração hoje. Valorize essa palavra. Considere essa palavra como uma boa novidade para você todos os dias. Melhor do que as notícias que as televisões dão aí. Vai chegar uma vacina amanhã.
Isso aqui é melhor do que notícia de vacina chegando agora. Porque se você está aí ouvindo essa mensagem, é porque a graça de Deus te sustentou até aqui. Teve gente por aí que pegou Covid com um saquinho de um sanduíche que veio da rua. Sem nem sair de casa, pegou. Como pegou? Não sei. Supostamente, num lanche que pediu numa dessas entregas expressas. Pois é. Na minha casa já entrou um bocado de gente assim. A gente está cheio de cuidados, é verdade. Mas se você acha que é isso que está livrando você, isso não nos credencia para a gente não ser cuidadoso, de jeito nenhum. Vamos fazer aquilo que nos cabe. Fique em paz, porque Deus está fazendo a parte dele. Fique em paz com isso. Por causa disso, muitos médicos estão aí nas linhas de frente da Covid, sem ter vacina nem remédio, e a graça de Deus protegendo todos eles, muitos deles, enfermeiros, gente que trabalha nos hospitais. É esse amor, irmãos, que chega para a gente todos os dias. Isaías, o profeta, disse lá no capítulo 45, verso 4: Por amor eu te chamei pelo teu nome, por amor eu coloquei o teu sobrenome, ainda que você não me conhecesse. Tem uma frase que eu pintei lá no muro da minha igreja, lá em Jeremias 31:3, eu amo essa frase, diz assim, é lindo, receba isso da parte do Senhor. E diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Está vendo? Esse é o Deus de amor, irmãos. Esse é o Deus que, apesar da gente agir muitas vezes de forma intempestiva, a gente vacila, a gente pisa na bola, faz o que não devia fazer, pensa o que não devia pensar, diz o que não devia dizer e por aí vai, certo? Nesse turbilhão de coisa errada que a alma humana é capaz de fazer, e ainda assim Ele nos dá a oportunidade de nos convencer, dizendo assim: meu filho, minha filha, não foi para isso que eu chamei você. Não foi para isso que Jesus foi para a cruz. E aí nos dá a grande oportunidade desse gesto grandioso do perdão mediante o arrependimento. Jesus foi para a cruz no meu lugar e no seu. Certo? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Jesus enviou mensageiros a uma aldeia de samaritanos, onde ele queria passar a noite, onde eles pudessem preparar um lugar para dormir, e a aldeia não os recebeu. Agora vejam que coisa interessante. Diz lá no verso 54, que Tiago e João, os discípulos muito amados, bem chegados a Jesus, disseram assim: mestre, tu queres que a gente faça cair chuva de fogo do céu e consuma esse povo? Vê? Se fosse Pompeu, eu acho que era por aí. Que a gente dá vontade, não, fez errado, que o castigo do Senhor venha sobre você. Meu irmão, minha irmã, o castigo do homem maltrata, o castigo de Deus abençoa. O castigo de Deus, Ele traz para junto. Eu já ouvi cada história linda de gente que virou inimigo lá no passado, e um dia Jesus restaurou, e quando se encontrou de novo, aquele que tinha articulado, aquele que tinha feito de tudo para prejudicar o irmão, foi lá, chorando, pedir perdão pelo mal que tinha feito a ele. Irmão, só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. E tudo isso por quê? Por amor. É esse amor que continua fazendo coisas absurdamente loucas, que não precisa entrar no nosso entendimento. E é por esse mesmo amor que Ele continua insistindo em trazer você para perto, cada vez mais para pertinho. Em Cristo Jesus a gente é o que é. Em Cristo Jesus nós sabemos quem somos e o que significamos para Deus, certo? E aí quando você vê o mundo rejeitando ao Senhor, quando você vê o mundo criticando, descanse. Descanse. Esse é o mundo pelo qual Jesus morreu. Se Ele nos escolheu, é porque nos ama, certo? E a Bíblia está aí, o Evangelho está aí. Essa boa nova está aí para quantos desejarem receber essa boa nova, que fala de amor. É esse amor que faz toda a diferença. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós queremos te agradecer por esse evangelho. Obrigado porque essa boa nova é sempre nova, todos os dias. Assim como o sol nasce todas as manhãs, assim a boa nova renasce para nos reviver, para nos vivificar dia a dia, minuto a minuto, e nos tornar pessoas muito melhores do que somos, pessoas que são mais capazes de perdoar, de amar, de compreender. Portanto, que o Teu Espírito Santo seja soprado sobre esse mundo, Senhor, sobre o nosso Brasil, mas começa por cada um de nós, nos mudando, nos transformando aqui por dentro, para que a gente possa ser, como eu digo sempre, dentro dos nossos lares, é aí onde a coisa tem que começar, é dentro do coração da gente. Nós somos e queremos ser templos do Espírito Santo, é aqui onde as coisas têm que acontecer. Que essa realidade seja verdadeira aqui no nosso coração e que ela se torne uma realidade no nosso lar, na nossa casa, junto àqueles que se acercam de nós, nossa família, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos e filhas, nossos parentes, nossos queridos, nossos amigos e também os nossos inimigos, que possam ver a Tua face em nós de alguma maneira, por muitos caminhos. Vem aqui e sopra esse evangelho poderoso da graça de Deus, esse desejo de conhecer com intimidade e proximidade, cada dia mais, em nome de Jesus. Obrigado. Amém e amém.